Olá pessoal, hoje vou trazer a opinião de três livros começados e terminados em 2018, portanto os primeiros livros de 2018, e dois estão relacionados com o mesmo escritor, que é o Raul Brandão. O terceiro é o livro do Laurent Binet, HHHH. Vou então começar com os livros relacionados com o Raul Brandão. O primeiro que eu li foi este, escrito por Vitorino Nemésio. Na verdade, isto não foi um livro publicado pelo Vitorino Nemésio. Do que me dá a entender, isto é uma coletânea de vários artigos relacionados com a pessoa do Raul Brandão que o Vitorino Nemésio foi escrevendo ao longo da vida para jornais, como por exemplo o Jornal do Observador. Portanto, vocês veem aqui o índice geral dos artigos que o Vitorino Nemésio escreveu acerca do Raul Brandão e vocês podem perguntar-se que relação é que eles tinham. Pronto. Este era o Vitorino Nemésio, que escreveu, além de outros livros, tem uma quantidade muito grande de livros publicados. Escreveu O Mau Tempo no Canal, que é um livro muito conhecido. E este é o Raul Brandão. Escreveu também muitos livros conhecidos. Vocês têm, por exemplo, o Humus, que o Relógio d'Água fez questão de lançar recentemente para a coleção de clássicos para leitores de hoje, não é? Que está aqui atrás. Para além do Humus, o Raul Brandão lançou livros como, por exemplo, As Ilhas Desconhecidas, Os Pescadores e este, O Pobre, que foi dos primeiros que ele lançou. Na verdade, este O Pobre é um ensaio, posso dizer um ensaio, ou até a opinião do Raul Brandão, ou quase um conselho, que o Raul Brandão dá para se inverter a situação da Igreja na época dele. Portanto, este livro foi escrito em 1901, há 117 anos, é um livro muito antigo, e realmente nada do que está aqui também é novo. O que é que o Raul Brandão aponta ao dedo? Aponta ao dedo à degeneração dos ideais da Igreja, à degeneração do que é e do papel dos sacerdotes, e dá aqui alguns conselhos. Conselhos estes que eu achei muito difíceis de concretizar, que não quer dizer que não sejam conselhos válidos. O que ele propõe é que, por exemplo, propõe que os padres sejam homens que estejam preparados para o sacrifício, que sejam homens abnegados, homens completamente dedicados e que, obviamente, façam voto de pobreza. Quem representa Deus tem a obrigação de ter alguma coisa do infinito. E eu concordo. Portanto, quando os sacerdotes estão nesta coisa e seguem esta missão, realmente é para levar até bom porto. E na altura não era bem assim. Portanto, seguia-se a vida do sacerdócio, mas a vida do sacerdócio não era aquela que os padres faziam ou prometiam fazer quando da sua ordenação. Não é? Muitos padres mantinham filhos, mantinham famílias, mantinham amantes, mantinham tudo, menos os seus votos. E não é que isso esteja errado, não é? Na verdade, os padres são homens, mas quando uma promessa é feita, nós esperamos que ela seja mantida e cumprida, não é? E na verdade não se realizava há 100 anos, não se realiza nos dias de hoje. O que o Raul Brandão diz é que é preciso fazer uma reconciliação com o espírito, com o espiritual. Portanto, é um ensaio sobre como deveria ser o sacerdócio aos olhos de Raul Brandão, que, do que me dá a entender aqui do texto, era um homem religioso, pelo menos a quando da escrita deste pequeno livro. Portanto, não é uma história, não é uma narrativa, é mesmo um ensaio. E foi publicado, então, como eu já disse, em 1901, antes de, por exemplo, A Farsa, que veio em 1903. O livro do Vitorino Nemésio, penso que foi publicado para celebrar os 150 anos do nascimento de Raul Brandão. Saíram várias edições de livros do Raul Brandão, por exemplo, a Imprimatur lançou um livro chamado A Vida e Obra. Temos, por exemplo, também a Quetzal, que publicou Memórias de Raul Brandão, que geralmente estavam publicadas em 3 livros, sendo que o terceiro tinha sido publicado postumamente, e publicou num volume em capa dura lindíssimo, e também, se não estou em erro, publicou As Ilhas Desconhecidas. E a Relógio d'Água publicou recentemente o Humus. Portanto, a obra do Raul Brandão está a ser publicada novamente. Aquele da Opera Omnia não é o único que a Opera Omnia publicou. Outros livros que a Opera Omnia publicou. Humus também, eles têm uma edição do Humus e uma edição dos Pobres. E este livro do Vitorino Nemésio é uma espécie de homenagem muito literária a Raul Brandão. O Vitorino conta aqui a forma como conheceu o Raul Brandão numa viagem às Ilhas dos Açores. Viagem que ficou marcada pela escrita
daquele livro, As Ilhas Desconhecidas. Então o Vitorino Mésio recorda essa viagem de uma forma belíssima. Descreve aqui a casa do Raul Brandão, que era sentar-se do outro lado da secretária do escritor. Refere aqui algumas curiosidades acerca do Raul, mas não é um livro que mergulhe muito no que era a intimidade do Raul Brandão. Nós não ficamos aqui a conhecer a personalidade, temos apenas um gostinho. Mas a escrita é tão bonita, e eu fiquei com uma vontade tão grande de ler mais de Vitorino Mésio. Há aqui uma parte em que o Vitorino Mésio diz mesmo que o Raul Brandão, a quando da sua morte, era uma das grandes figuras da literatura portuguesa. E, aliás, eu acho que ele diz que era a maior. Gostei mais deste, do Vitorino Mésio, porque tem uma tonalidade mais reminiscente, quase uma saudade do escritor. Fiquei com mais vontade de ler os dois escritores com este livro do que propriamente com este ensaio, que já me pareceu um bocado deprimente, muito deprimente. Portanto, tem um tom parecido com a escrita do próprio Manuel Laranjeira, que via tudo a preto e branco. E este livro conversa muito bem, sabem com que livro? Com O Nome da Rosa. Porque neste livro existe todo um debate acerca da Igreja ser uma igreja pobre, uma igreja humilde, uma igreja que não ostenta, e o Raul Brandão faz as mesmas recomendações. É verdade que isto se passa no século XIV, portanto não é uma temática nova. Na verdade, aqui neste livro dá lugar a perseguições, dá lugar à morte, ter esta opinião, e o Raul Brandão aqui reitera essa opinião de que a igreja deve ser uma igreja, mais do que as palavras, deve mostrar ou dar o exemplo pelas ações. Portanto, esta é a opinião do Raul Brandão, primeira obra lida dele e primeiros escritos do Vitorino Mésio. Portanto, já tive aqui um gostinho destes dois escritores portugueses que eu quero muito conhecer. Okay? Em seguida, vamos ao meu livro preferido de 2018, até agora. Eu sei que isto não é dizer muito, é verdade, não é que eu não li quase nada, que é o HHH. Portanto, 4 Hs. Na verdade, isto é em alemão. Quer dizer esta frase aqui que está no subtítulo. O cérebro de Himmler chama-se Heydrich. E eu não percebo porque é que eles se enganaram aqui no subtítulo, porque a Heydrich é com Y, e está com Y em todo o livro, menos no subtítulo. Não entendo. Não sei se já perguntaram ao assistente, é muito provável que sim, mas acho estranho. Não sei. Distrai-me, sabem? Pronto, foi um livro publicado então pelo Laurent Binet, que é este escritor aqui, e que logo com este seu primeiro romance ganhou o prémio Goncourt para primeiro romance. O que é que me apraz dizer sobre este livro? Este livro está dividido em 2 partes. O Laurent Binet teve uma atitude diferente, teve uma aproximação diferente à escrita de um romance, que é, não só ele incluiu aqui o romance que ele queria escrever, mas também mostrou todo o processo de escrita desse romance. Portanto, procura de fontes, entrevista com algumas pessoas, ida aos locais, análise de vários documentos diferentes. Portanto, e o Laurent Binet mostra-nos, dá-nos um gostinho do que é fazer essa pesquisa para escrever um romance. O romance não cai do Espírito Santo, não aparece subitamente na cabeça de um escritor. Os escritores precisam de fazer pesquisa regular, e aqui o Laurent Binet mostra-nos o que é que ele fez. Portanto, ele esteve em Praga, ele viveu na cidade, ele conviveu com os personagens deste livro. Não literalmente, obviamente. Muito sucintamente, o livro ou conta a história, factos verídicos, do assassinato do Heydrich, que, se vocês não conhecem, era o braço direito do Himmler, que por sua vez era o braço direito do Hitler. O Heydrich era conhecido como uma besta loira dentro das polícias e das forças militares nazis. Controlava vários organismos, como por exemplo a Gestapo, esteve até à frente de todo um país, podemos dizer assim, que aqui no livro era conhecido, ou na história ficou conhecido como Protetorado, que era a República Checa, e foi lá que ele foi assassinado por 2 homens muito valentes, que aqui o Laurent Binet quis prestar homenagem: o eslovaco de seu nome Józef Kabčík e o checo de seu nome Jan Kubiš. Esta escolha de um checo e de um eslovaco tem muito significado. Queria mostrar a união destes dois povos que tinham feito parte do mesmo país, que era a Checoslováquia. Tudo o que se passa aqui é verídico, portanto qualquer pessoa tem acesso
na Wikipédia. Basta vocês pesquisarem Heydrich na Wikipédia e vocês têm os detalhes principais do seu assassinato. Isto foi uma operação chamada Operação Antropoide, decorreu no ano de 1942, em Praga, e foi lá que o Heydrich foi morto porque estava a ir para o trabalho nesse dia num carro descapotável sem qualquer patrulha. E estes nossos heróis, porque são heróis, apesar de serem terroristas aos olhos dos nazis, conseguiram tirar proveito dessa situação. Alain Robinet faz uma divisão do livro muito ritmada, portanto são mais de 250 capítulos para um livro de cerca de 300 páginas, portanto vocês têm várias pausas ao longo da leitura e foi isso que me impediu de ler o livro com maior rapidez na primeira parte, mas chegada à segunda parte eu não consegui largar o livro. Isto é a primeira parte, isto é a segunda. E na primeira parte nós temos todo o background até o Heydrich chegar a Praga, até os dois homens estarem em Praga, que eram paraquedistas, enviados de Londres pelo Beneš, da Checoslováquia, que estava exilado em Londres. Uma operação muito secreta. Nem os paraquedistas que estavam no avião com estes dois heróis sabiam desta missão. E, portanto, nesta primeira parte vocês têm toda esta arquitetura, todo o desenvolvimento que levou a que estes personagens se reunissem em Praga. A partir daqui temos as consequências deste atentado. Nada do que está aqui era expectável quando a Operação Antropoide estava a ser preparada. E, meus amigos, isto é pura adrenalina. Pura adrenalina. Só esta segunda parte dava um filme. A resistência destes homens, a sua capacidade mental, o sentido de patriotismo é tão inspirador. Robinet expõe na primeira parte, nas primeiras páginas, o sucedido. Portanto, ele resume nas primeiras páginas o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer a estas pessoas que participaram neste atentado. Nós sabemos isto à partida, portanto, e o facto de eu me conseguir preocupar com estes personagens, que eram homens, que são homens verdadeiros, e é de uma mestria, sabem? Esta segunda parte é brilhante, das melhores coisas que eu já li na vida. Digo mesmo, é um livro muito literário. Há muitas referências aqui, há muitas referências mesmo muitas referências. O Alain Robinet, para escrever sobre este episódio, leu imensos livros que abordavam o mesmo episódio, uns de ficção, outros de não ficção, uns mais exatos, outros menos exatos. Há aqui um dilema até que ele acha muito engraçado, que era qual seria a cor do Mercedes do Heydrich quando ele foi assassinado. Uns diziam que era verde, outros diziam que era preto. Ele achava que era preto, mas também as fotografias eram a preto e branco, ele não conseguia ter noção. Achava muito estranho que o Heydrich tivesse um carro verde. Toda esta pesquisa que ele faz, profunda, mostra o interesse que ele tem no tema. Ele aqui faz uma comparação às benevolentes, e é impossível eu não falar neste livro, porque eu já o li em 2015, e foi um livro que me marcou profundamente também. Ele aqui faz uma referência a esse livro do Jonathan Littell, que ele reconhece que tem temas semelhantes, embora eu não ache nada que sejam temas semelhantes. Portanto, eu não me lembro deste episódio nas Benevolentes. É muito provável que eles tenham falado, ou que o Jonathan Littell tenha falado deste episódio, porque o Heydrich era uma figura tão importante do sistema nazi, mas eu não me lembro deste episódio lá nas Benevolentes. Eu recomendo imenso. Eu ainda não vi a opinião de mais ninguém. Estou ansioso para ver a opinião da Tatiana, estou ansioso para ter a opinião da Dora, que também o vai ler, e de outras pessoas que o queiram ler depois. Eu não tenho palavras para este livro, não tenho palavras. E a homenagem emprestada aqui é tão bonita. Há um momento que nos comove no fim, que é o Alain Robinet tem que escrever uma das cenas finais, e ele marca os dias em que escreve cada frase daquela cena final. Ele não consegue escrever todo o parágrafo num dia. Portanto, ele num dia escreve uma frase, ele no outro dia escreve outro, no dia seguinte a terceira, por aí fora. E é tudo tão sofrido. E é de uma beleza magnífica. É uma homenagem belíssima a estes homens que eu não conhecia, que agora conheço e respeito. Realmente é difícil de vocês avaliarem a quantidade de coragem que estes homens deveriam ter, porque quando eles foram destacados para esta missão, eles já sabiam o que iam. E quando eu digo que eles não estavam à espera destas últimas páginas,
do sucedido, do que sucede aqui nestas últimas páginas. Eles realmente não estavam à espera do que ia suceder aqui nestas últimas páginas. Iam completamente sem preparação. Adorei este livro. Não sei que mais diga. Vocês têm algum do percurso do Heydrich? Têm alguns elementos da sua formação, da sua carreira falhada enquanto oficial da Marinha? Tem a sua ascensão dentro das SS, tem a própria entrevista com o Himmler, que eu achei curiosíssimo, se bem que é algo ficcionada pelo Laurent Robinet. Eu adorei. Tem aqui tanta coisa boa. Eu apontei aqui, vocês conseguem ver aqui dois post-its em laranja, que eram histórias que eu gostava de ler, mas fala aqui de jogos de futebol que os nazis faziam com pessoas das áreas ocupadas, das consequências contra os jogadores de futebol que ousavam ganhar aos nazis. Tem várias referências literárias, portanto, para além de Jonathan Littell, ele fala de Kundera. Tantos escritores. É uma autêntica obra-prima. Eu acho que o prémio Goncourt é merecidíssimo. O Laurent Robinet tem outro livro publicado cá em Portugal, que é A Sétima Função da Linguagem, que fala sobre a morte de um escritor, se não estou em erro, o Roland Barthes. Não sei, mas vou querer muito ler, sem dúvida. Livro lido para os 3 projetos do Holocausto, embora não esteja exatamente relacionado com esse tema, embora fale dos judeus, obviamente. O tema principal é então esta Operação Antropoide, mas o tema dos judeus está sempre a ser mencionado, embora não seja o tema principal, mas um tema relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Recomendo imenso o livro do Laurent Robinet, mais uma vez, aqui, este senhor, nascido em 1972, francês. Fantástico, absolutamente fantástico. Tchau, pessoal!